queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias da Tradição Viva. Meu nome é Júlia Grilo e esse podcast é realizado por mim e pela equipe da Oficina Escola de Arte Granada. É uma escola que se dedica a difundir as histórias da tradição oral pelo mundo afora de diversas maneiras, tanto contando histórias para crianças em oficinas de arte e educação com artes integradas e brincadeiras, como publicando livros e CDs de histórias e fazendo um podcast, assim como formando contadores de histórias no processo criativo na arte de contar histórias. No ano passado, em 2018, nós tivemos uma belíssima turma da oficina de narração, módulo 2 do processo criativo na arte de contar histórias. E essa turma fez como trabalho de conclusão dessa oficina um episódio de podcast. É com grande alegria que eu agora apresento para vocês a história que foi contada por essa turma. Uma mulher sábia, uma história da tradição oral africana. Com vocês, a turma do módulo de narração do processo criativo na arte de contar histórias, em setembro de 2018. Eu sou a Maria Falcão e para mim ouvir uma história é como sentir o cheiro de especiarias que jamais provei. Eu sou a Camila Barbosa e escutar a história para mim é como ver a chuva chegando num dia quente e abafado. Eu sou o Saulo Freitas e ouvir uma história é como saborear o prazeroso sabor do mistério. Meu nome é Marina Harter e para mim escutar histórias é como sentir raízes crescendo nos meus pés. Eu sou Antônia Fres e escutar uma história é como o gosto de um jambo se desfazendo na boca. Uma mulher sábia. Era uma vez, há muitos e muitos anos, um pequeno vilarejo na África. Quando essa história começa, era uma linda manhã e as crianças brincavam alegremente pelos terreiros, enquanto as mulheres lavavam roupas no rio cantando canções sobre a beleza das águas e as fontes de água doce. Nesse momento, o grande chefe do vilarejo estava sentado no pátio de sua casa atendendo 2 homens que vieram conversar com ele. O homem mais velho começou falando. Grande chefe, este homem que o senhor vê ao meu lado é um ladrão. É mesmo? E o que ele roubou? Uma das minhas ovelhas. E você, jovem rapaz? O que você tem a dizer sobre isso? Por que eu roubaria uma ovelha, grande chefe? Eu já tenho muitas ovelhas e se precisasse de mais, poderia facilmente comprá-las. E não roubaria de outra pessoa. Ele é o ladrão e não eu. O grande chefe olhou para as montanhas que se estendiam na distância e sorriu. Depois, voltou a olhar para os 2 homens. O mais jovem estaria mentindo? Ele não tinha certeza. Mas o homem mais velho não parecia ser um ladrão. Este era um problema difícil e ele não poderia encontrar a resposta em apenas alguns minutos. O grande chefe gostava de problemas como este, mais do que qualquer outro. As pessoas vinham a ele de lugares muito distantes, pedindo-lhe para ser o juiz dos seus problemas. E o grande chefe também gostava disso. Tenho uma pergunta para vocês. A pessoa que encontrar a solução ficará com as ovelhas. Vocês vão para casa e só voltem quando souber a resposta. Qual é a coisa mais rápida do mundo? Os 2 homens deixaram a casa do grande chefe. O velho estava desolado. Como poderia encontrar a resposta para uma pergunta tão difícil? Ao chegar em casa, ele contou a pergunta para sua filha, Zia. Ela era uma mulher bonita e feliz, que gostava de ajudar os outros. Era bastante jovem, mas também muito sábia. Zia pensou um pouco e logo falou a seu pai. Pai, eu sei a resposta para essa pergunta. A coisa mais rápida do mundo é o tempo. O velho homem voltou à casa do grande chefe,
que ficou surpreso ao vê-lo se aproximar. Você já está de volta? Nem uma hora se passou e você já tem uma resposta para minha pergunta? Sim, grande chefe. Não foi tão difícil. Então, me diga qual é a coisa mais rápida do mundo. O tempo. Ele sempre passa rápido demais. Nunca há tempo suficiente para as coisas que queremos fazer. E quando queremos mais tempo para fazer alguma coisa, ele passa ainda mais rápido. O grande chefe ficou assombrado. A resposta do velho homem para a pergunta era ainda melhor do que a sua solução. Diga-me, quem ajudou a encontrar essa resposta? Quem foi que deu essas palavras para você, hein? São minhas próprias palavras. Ninguém me ajudou. Se isso não for verdade, você vai ser castigado, muito castigado. O velho ficou assustado demais para seguir com a sua história. Foi minha filha, Zia. Ela é uma jovem muito sábia e foi ela quem me deu essas palavras. Muito bem, então. Você encontrou a resposta, então pode ficar com as ovelhas. E agora que isso já está resolvido, eu gostaria de conhecer a sua filha. No dia seguinte, o velho homem trouxe a sua filha Zia para conhecer o grande chefe. Sentaram-se à mesa e comeram um maravilhoso almoço. Galinha, arroz, frutas e uma bebida feita de suco de palma. Durante o almoço, eles falaram sobre o jovem que roubou as ovelhas e sobre como era difícil ser um bom juiz. O grande chefe gostou muito do almoço. Enquanto conversava com Zia sobre todos esses assuntos, ele se sentia tão feliz que tinha vontade de cantar e dançar. Seria por causa da bebida de suco de palma? Ou da jovem sábia que o olhava nos olhos? Mas o tempo sempre passa rápido demais e logo já era hora de ir embora. A partir daquele primeiro encontro, o grande chefe passou a ver Zia todos os dias e seu amor por ela crescia cada vez mais. Numa tarde fresca e luminosa, e falou: Você é uma mulher tão bela e sábia. Eu gostaria tanto de me casar com você. Eu também. E assim, eles se casaram. Foi uma festa muito bonita. Toda a aldeia compareceu. O grande chefe estava muito feliz, mas também ficou preocupado de passar a ter uma mulher em sua casa. Sobretudo, não queria que ela o ajudasse a resolver os problemas que as pessoas traziam para ele. Ele gostava de ser o grande chefe, que era o juiz sábio. Não queria que as pessoas começassem a falar da mulher muito sábia do grande chefe. No dia seguinte ao casamento, ele lhe disse: Minha querida Zia, daqui para frente, tudo que há nessa casa pertence a você. Mas eu vou lhe pedir apenas uma coisa. Nunca tente ajudar com os problemas que as pessoas trazem para mim. Se você fizer isso, você vai deixar de ser minha esposa. Estou lhe dizendo isso apenas uma vez. Zia escutou sem olhar para o grande chefe. Quando ele terminou, ela sorriu. Zia e seu marido foram bem felizes e a vida transcorreu bem durante um tempo. O grande chefe continuava ouvindo os problemas das pessoas como antes e Zia vivia sempre ocupada com a casa e os animais. De noite, ele costumava contar-lhe sobre os problemas do dia e ela normalmente concordava com suas soluções. Até que um dia, 2 meninos foram conversar com o grande chefe sobre uma vaca. Cada um deles alegava ser o dono do animal. Para solucionar o problema, o grande chefe lhe deu uma pergunta muito difícil de responder. Zia sabia qual dos meninos estava dizendo a verdade, pois já o tinha visto muitas vezes no campo com a vaca da família. Quando ele passou por ela naquela tarde, estava chorando. Zia dirigiu-se a ele. Me diga, menino, qual é o problema? O grande chefe nos deu uma pergunta que nunca vou conseguir responder. E qual foi a pergunta? Ele nos perguntou qual é a maior coisa do mundo. Zia sabia que não devia ajudar o menino, mas a resposta era tão fácil para ela.
tão difícil para ele. E era ele quem estava dizendo a verdade a respeito da vaca. Ela decidiu ajudá-lo. Volte até o grande chefe agora. Diga-lhe a resposta com essas palavras. A maior coisa do mundo é o ar. O ar está ao nosso redor, por todos os lados. Quando caminhamos, à nossa frente há apenas ar e mais ar. Quando olhamos para o céu, o ar vai tão longe quanto nossa vista alcança. O menino foi ao encontro do grande chefe e falou as mesmas palavras que Zia havia lhe dito. Desta vez, o grande chefe não ficou surpreso, e sim com raiva. Quem ajudou a encontrar essa resposta? Essas palavras demonstram muita sabedoria para um menino. Quem foi que lhe ensinou? Grande chefe, as palavras são minhas, ninguém me ajudou a encontrar a resposta. Se não for verdade, saiba que eu vou castigá-lo. O menino sentiu medo e, afinal, acabou dizendo: Foi sua esposa, Zia, quem me ajudou. O grande chefe ficou muito zangado com sua esposa. Naquela mesma noite, ele lhe falou: Eu não lhe disse que tudo que eu tenho pertence a você? E ainda assim você fez a única coisa que eu lhe pedi para não fazer? Agora faça o seguinte, pegue suas coisas que lhe pertencem e volte para a casa do seu pai. Tudo bem, mas antes de ir, posso lhe preparar uma última refeição? Depois eu recolho os meus pertences e vou embora. Está bem, está bem. Cozinhe o que você quiser comer. Leve o que quiser levar. Só me garanta que não estará mais aqui amanhã. Zia cozinhou um delicioso frango com arroz e legumes, a refeição preferida do grande chefe. Enquanto ele comia, ela lhe ofereceu uma bebida forte, feita com suco de palma. Ela lhe deu vários copos dessa bebida. Assim que terminou de comer, o grande chefe se deitou e dormiu. Com a ajuda de sua família, Zia carregou o grande chefe para a casa de seu pai. Eles o puseram sobre uma cama e ele dormiu profundamente durante toda aquela noite. De manhã, uma voz estrondosa acordou todos na casa. Onde estou? O que estou fazendo aqui? Zia entrou correndo no quarto. Ela já imaginava que isso iria acontecer e ria muito. Você disse que eu podia levar o que eu quisesse da sua casa. Eu queria você, então foi você que eu trouxe. Você é realmente muito sábia. Venha, Zia. Vamos voltar para nossa casa juntos. Só um homem idiota poderia mandar embora uma mulher tão sábia. E você, meu grande chefe, não é nenhum homem idiota. E vocês? Conseguiriam pensar em respostas tão sábias quanto as de Zia? O grande chefe tem uma pergunta para vocês. Qual é a coisa mais útil do mundo? O enigma do grande chefe será respondido numa outra história que nós vamos contar para vocês no próximo episódio do podcast Histórias da Tradição Viva. Se algum de vocês teve a sensação de já ter conhecido uma história muito parecida com essa, é bem possível que isso tenha acontecido mesmo, pois como é muito comum entre as histórias da tradição oral, essa história se encontra em várias culturas com diferentes roupagens em diferentes versões. Nós, da Oficina Escola de Arte Granada, somos encantadas com a arte de contar histórias e com a tradição atemporal das histórias da tradição oral. Para acompanhar o nosso trabalho, siga-nos no nosso site www.escolagranada.com.br e sempre por aqui, nesse podcast Histórias da Tradição Viva. Em breve, nos encontramos por aqui outra vez.